Salve, salve galerinha, salve, salve areneiros e areneiras. Vitória mais uma vez fez um jogo ruim, né? Diante da equipe do Fluminense, mais um jogo no Campeonato Brasileiro, são apenas 4 vitórias em 24 jogos. É... Mas eu gostaria de falar a respeito do treinador Rodrigo Chagas. Geralmente aqui no canal, você já sabe, costumo fazer o react da coletiva do treinador. Pra saber o que foi que ele falou, o que foi que ele trouxe, o que é que ele traz de informação nova, na verdade, sobre a partida. Só que a coletiva de ontem, do Rodrigo Chagas, foi uma coletiva de muitas explicações que, na sua maioria, foram explicações iguais, né? Explicações que, assim, diante das perguntas feitas, ele não trouxe grandes novidades daquilo que a gente já sabia. Eu acho que é preciso se colocar alguns pontos nessa relação Vitória e Rodrigo Chagas para se entender como o Vitória chegou neste exato ponto do Campeonato Brasileiro. Pegando o contexto inicial, o Rodrigo Chagas ele foi anunciado como treinador do Sub-20 do Vitória no dia 14 de julho. Para quem não lembra, o técnico Fábio Carille foi anunciado como treinador do Vitória no dia 11 de julho. Então foi uma diferença de basicamente 3 dias. Carille teve 3 dias a mais de trabalho, entre aspas, do que Rodrigo Chagas com o atual grupo. Por que eu falo isso? Porque uma das justificativas, até mesmo utilizado pela diretoria, foi que esse elenco já era um elenco que o Rodrigo Chagas tinha entendimento, tinha afinidade, e por isso seria um dos motivos para a sua efetivação. Na época, inclusive, eu falei e pontuei a respeito disso, que o Rodrigo Chagas não conhecia o elenco, não sabia qual era o elenco que a gente tinha na mão, ele tinha identificação com o clube, identificação com o Barradão, com a torcida, com os funcionários. O ambiente para ele não era novo, mas o elenco em si que ele ia trabalhar era completamente novo, porque o Rodrigo ele foi contratado a priori para o sub-20 para montar o novo time do sub-20, tanto que o Vitória pela primeira vez na sua história contratou 6 jogadores para o sub-20. Inclusive abre parênteses, né? Se você for considerar os jogadores contratados no sub-20, o Vitória ultrapassa a barreira dos 35 jogadores contratados no ano. Mas enfim, não vou entrar nessa discussão agora. Mas o fato é que o Rodrigo não conhece o elenco. E hoje, na coletiva de ontem, na verdade, ele falou isso, né? Ele falou que ainda tá conhecendo os jogadores, ainda tá entendendo como é que eles funcionam. E na época, inclusive, aí eu vou fazer a minha culpa. Eu falei que é, o Rodrigo Chagas, em comparação com outros treinadores, talvez não traria nada de tão novo assim em termos táticos do Vitória. A gente veria o mesmo treinador, veria as mesmas condições táticas, o mesmo comportamento tático que o Rodrigo poderia aplicar tranquilamente. Só que eu cometi uma falha no meu comentário. E eu preciso, obviamente, assumir minha culpa na época dos comentários. A falta de experiência numa Série A faz muita diferença. E obviamente que isso não é responsabilidade de Rodrigo. É a responsabilidade de quem o contratou e esqueceu dessa percepção. E no jogo de ontem, isso ficou muito claro. A falta de experiência, a falta de rodagem em um jogo de mais alto nível fez muita diferença para o Vitória. Inclusive no pós-jogo, olha eu fazendo outra meia-culpa, me perguntaram, mas pô, Ítalo, será que Dudu não poderia ter sido substituído antes? Eu falei, gente, eu não faria esse tipo de substituição antes porque poderia perder o grupo. Só que depois de ouvir o próprio Rodrigo falando que ele chegou a pensar em mudar e refugou da ideia, ouvir o próprio Oswaldo falando que o, o árbitro, Matheus Candanção, falou que iria expulsar Dudu na próxima pegada que ele desse mais forte, eu acho que ele não perderam o grupo. Inclusive, seria um ato de proteção ao grupo. Então, mais uma vez, cometi um erro de análise, né? Mas o fato é que faltou experiência para o Rodrigo, né? Experiência de estar num campeonato de alto nível, de perceber que era o momento ali de tirar o Dudu,
era o momento de colocar um Ronald, de colocar um William Oliveira, um Hiller, seja lá quem fosse para volante, para poder evitar uma expulsão que, para quem estava vendo o jogo, percebeu que era algo que iria acontecer em algum momento. A primeira falta de Dudu foi uma falta que ele precisava fazer, porque Camutanga cometeu um erro falho de querer sair jogando, principalmente numa zona de campo que é uma zona extremamente disputada que é o meio de campo. Ele até fez o primeiro corte certo, tabelou com o Oswaldo, mas quando ele saiu para poder jogar, ele tinha uma opção inclusive do Ramon, que era a opção mais simples para ele. A opção estava do lado esquerdo dele, só que tava a bola com o pé direito, era uma chapa para Ramon e iniciar o jogo. Mas ele preferiu encarar 3 jogadores do Fluminense com a bola. Ele perde a bola e o Dudu é obrigado a fazer a falta porque o jogador ia de frente com o Rauta. E assim, era uma situação do tipo: se Dudu não comete a falta, o atacante do Fluminense ia de 1-1 com o Lucas Rauta. Das duas, uma. O atacante ia passar e fatalmente faria o gol. E aí te dependeria de mais um milagre de Lucas Arcanjo. Ou o Lucas Rauta ia cometer o pênalti. O Dudu se sacrificou pro grupo. Só que assim, cartão amarelo para Dudu, qualquer episódio, na verdade, que envolva Dudu, é um episódio que vai ser superestimado, né? Diante de todo o contexto, de todo o histórico do jogador. Então a primeira falta, se fosse qualquer outro volante, William Oliveira, Hiller, PP, Baralhas, acho que ninguém ia reclamar. Mas aí, depois da primeira falta, já começaram o questionamento. Pô, tomou cartão com 20 segundos, tomou cartão com 20 segundos, não pode, absurdo e tal, Dudu, não sei o quê. E o próprio Dudu, 5 minutos depois, quase beirou a expulsão quando ele, num choque de bola, num choque de normal, contato normal de jogo, acabou deixando o cotovelo. Bateu o cotovelo, na verdade, no jogador do Fluminense e beirou a expulsão. Mas a sensação que tinha já era que Dudu, em algum momento, ele ia ser expulso. Em algumas situações, inclusive, ele evitou um choque mais forte, só que, infelizmente, acabou sendo expulso. E ali faltou o Rodrigo experiência, né, para poder entender o que estava acontecendo. Vitória naturalmente recua, Fluminense abre o placar, ele toma a atitude. Ele tinha o Oswaldo, tinha o Eric, tinha o Mateuzinho, e ali ele tinha que optar um dos 3. Até ali, assim, poderia se pensar e de repente, pô, manter o Mateuzinho, deixa o meio campo com o Mateuzinho e PP, seria extremamente arriscado, inclusive. Tira Eric, só que Eric é o cara que faz o gol no Vitória. Tira Mateuzinho, que não vem bem, mas é o cara que articula. Então você ficaria com 2 volantes e 2 pontas. Então a ideia dele foi tirar o atacante, tanto que Oswaldo, ele não reclama de Rodrigo, ele reclama do que Dudu fez. Aí vem o gol do Fluminense, Vitória depois daquilo, no ato muito mais de coragem do que no ato de mais técnica, no ato de sobrevivência. Vitória pressiona, Eric chega a botar a bola na trave, Igor Rabelo é expulso no segundo tempo e aí o contexto do jogo muda, né? Porque ali você passa a ter um Fluminense que o Renato Gaúcho mexeu muito mal, diga-se de passagem. Ele recuou o time do Fluminense, o time do Fluminense perdeu força na frente, o Vitória teve posse de bola, teve domínio da partida no segundo tempo. Só que aí faltou experiência para Rodrigo para poder ler o jogo. E aí vem a substituição dele, né? Tira Ronald e bota Romarinho. E para quem já viu o contexto de jogo, e aí vem o ponto da questão da experiência, né? É claro que o contexto do jogo mudou, mas ele naquele momento optou por o Mateuzinho fazendo mais o segundo volante do que o primeiro. Mas ok, o contexto do jogo mudou, obviamente que a análise muda. Mas, para quem viu no começo do ano, ainda até em alguns jogos, inclusive quando o Vitória precisava jogar mais à frente, o Ronald, o Carpini, abriu mão de ter um volante de mais pegada, recuou o Mateuzinho e trabalhou com o Ronald e Mateuzinho de volante, sendo o Ronald o primeiro volante. E naquele contexto de um Vitória que estava completamente em cima da equipe do Fluminense, você ter o Ronald de primeiro e o Romarinho ou o Canta Lapieda mais à frente, eu acho que daria tranquilamente para poder sustentar, porque ali o Fluminense não tinha controle de jogo. E Vitória, mesmo com o PP em campo, seguiu sofrendo
contra-ataques, porque ia sofrer contra-ataque, porque estava exposto ao contra-ataque. E PP foi um jogador que, embora não tenha feito uma partida ruim, mas ele fez um feijão com arroz e um feijão com arroz bem sem graça, né? É aquele jogador que você espera que ele seja um cara diferente, só que ele nunca é um cara diferente, né? É sempre um cara que vai entregar igual. Então, naquele cenário ali, a saída nitidamente não era Ronald saindo para Romarinho, até porque Ronald tinha entrado durante a partida. Era um PP na vaga de era um Romarinho na vaga de um PP. E ali faltou leitura para Rodrigo Chagas para entender aquele cenário de jogo. A substituição de Fabri por Renzo acabou sendo uma substituição justificada por conta da lesão de Fabri. Fabri no primeiro sprint do jogo já sentiu. Tanto que ele corre, bota a mão na coxa. Inicialmente pensei que inclusive foi o calção, que de repente incomodou e tal. Só que depois, demora ali mais 2 ou 3 minutos, ele vai no banco de reservas, na borda de campo, vai tomar uma águazinha da Miguel. E aí o massagista vem de lá com spray, com a água, para poder aplicar no local. Não sei se foi precaução de Rodrigo ter tirado o Fabri porque estava machucado, ou se o jogador realmente estava machucado, enfim. Mas o fato é que Fabri sentiu e ele optou pela troca de Fabri e a entrada de Renzo. Ou seja, eu tô falando todo esse contexto para dizer o seguinte, que o Rodrigo falta a ele experiência nesse momento de Série A. Ele não é um treinador ruim, não é um treinador que vai... Não é um treinador ruim dentro daquilo que se propõe, mas falta a ele aquilo que o Vitória nesse momento precisa. É experiência de Série A. É saber ler um jogo, é fazer algo diferente, é já ter ambientação com com os cenários da Série A, que são cenários diferentes, e saber reagir àquilo. E falta isso ao Rodrigo. Então essa impressão que ele está sempre muito perdido, sempre muito tentando entender ainda com o ambiente que ele está, parte muito disso, da falta de experiência dele. Infelizmente, a diretoria do Vitória resolveu apostar em Rodrigo no momento de mais pressão da Série A. No momento que o Vitória agora tem 14 jogos para poder jogar. Dos 14, precisa vencer 8 para chegar a 46 pontos. E um time que só venceu 4. Então, assim, a situação é cada vez mais difícil, cada vez mais complicada. E a gente tem um treinador que não é por responsabilidade dele, falta de experiência para comandar um time de Série A. E agora é esperado. Eu me recordando em outros momentos, obviamente, de Campeonato Brasileiro, eu me recordo de em 2010 o Vitória chegou ao final do Campeonato Brasileiro. O Vitória começou o Campeonato Brasileiro com o Ricardo Silva, que tava bem no comando do Vitória. Ele finalizou 2009 como treinador, começou 2010, começou bem, levou o Vitória a uma final de Copa do Brasil, depois foi demitido. Durante o Brasileiro, o time não encaixava, ele foi demitido. Vitória contratou Toninho Cecílio. Toninho Cecílio implodiu o ambiente naquele momento. Ricardo Silva retorna ao time para poder comandar o Vitória. Retornou depois de um mês, mais ou menos, um mês e meio. Voltou, comandou o time durante algumas partidas, não deu certo. E aí, faltando 10 jogos para acabar, assume Antônio Lopes. Ele consegue dar uma sobrevida ao Vitória. Vitória chega na última rodada ainda vivo para disputar diante do Atlético Mineiro, acaba caindo. Ele renova pro ano seguinte e acaba sendo demitido pós-baiano. Vitória tá chegando numa fase agora do Campeonato Brasileiro que, se for tirar Rodrigo Chagas, vai ser mais ou menos o mesmo cenário. Vai ser a última bala de prata. É aquele nome que ou você acerta muito e esse cara em 13 jogos vai conseguir lhe dar o resultado que nenhum outro deu no começo do campeonato, ou esse cara vai simplesmente tentar dar uma sobrevida, mas no final a Vitória vai cair. Então, assim, nesse momento agora não tem muito o que se fazer. Até porque, assim, se você demite o Rodrigo e traz mais um e depois pensa em demitir mais um, afinal de contas, essa mesma diretoria já demitiu o treinador com poucas partidas. Vamos lembrar de Geninho, por exemplo, em 2023. Se você faz essa
troca de comando dupla nesse momento é um sinal claro que você desistiu do campeonato. Se você manter Rodrigo Chagas, você vai pagar a conta da falta de experiência dele. Então, assim, é realmente um momento de muita decisão e de muita pressão. Vai se manter Rodrigo Chagas? Beleza. Se manter Rodrigo, você vai pagar a conta da falta de experiência dele na Série A. Você vai tirar Rodrigo? Beleza. Saiba que provavelmente vai ser sua última mudança na Série A e esse cara vai ter que chegar e resolver dezenas de problemas no time do Vitória. Inclusive tem um time do Vitória, né? Porque hoje o Vitória não tem 11 titulares. Então, assim, é um momento realmente de muita pressão no Vitória. Mas eu volto a falar. Embora Rodrigo pareça, pelas atitudes dele ontem, que está perdido, o que na verdade a gente está vendo é a falta de experiência de um treinador na Série A. Bom, meus amigos, acabei me alongando até demais nesse vídeo. Vai fazer um vídeo mais curto, acabou dando quase 17 minutos. Peço perdão. Mas gostaria de pedir novamente o seu like, a sua inscrição aqui no canal. A fase é difícil, não é fácil. Mas eu quero você aqui mais vezes pra gente bater um papo, trocar uma ideia. Lives quase sempre ali no meio-dia, live 22 horas, Arena Cast também. Então quero ter você aqui pra gente bater um papo sobre Vitória. Quero entender como tá a sua mente, o que você tá pensando a respeito do Vitória. Então comenta aqui embaixo. Eu posso não responder todos, mas eu leio todos os comentários. Fechou? Tamo junto, turma. Até a próxima. Já fui.